Seja muito bem-vindo ao canal Ali Explica, o lugar onde você encontra análises profundas, explicações claras e opiniões sinceras sobre filmes e séries que estão dando o que falar. Hoje, eu trago para vocês um conteúdo especial sobre um dos universos mais marcantes dos últimos tempos, Peaky Blinders, The Immortal Man. Se você já acompanhou a jornada intensa de Tommy Shelby e sua família, sabe que essa história vai muito além de crime e poder. Ela fala sobre escolhas, consequências e legado. E é exatamente isso que torna esse filme tão aguardado e, ao mesmo tempo, tão interessante de analisar. Mas será que ele realmente entrega tudo o que promete? Será que vale a pena assistir? Ou é apenas uma continuação que vive da fama da série? Neste vídeo, eu vou te contar tudo de forma clara e direta. O que funciona, o que poderia ser melhor e, principalmente, se esse filme realmente merece o seu tempo. Então já se prepara, porque a análise está completa e sem enrolação. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal Ali Explica e ativa o sininho para não perder nenhuma explicação. Agora sim, bora entender tudo sobre esse filme. Peaky Blinders The Immortal Man continua a história sombria, elegante e brutal do universo criado por Steven Knight, expandindo o legado de Tommy Shelby após os eventos finais da série. Ambientado em um cenário de mudanças políticas e sociais profundas, o filme mergulha em temas como poder, redenção, identidade e mortalidade, tanto literal quanto simbólica. A narrativa começa alguns anos após o fim da série original. Thomas Shelby está ausente da vida pública, dado como desaparecido por muitos, após ter abandonado seu império e sua família para enfrentar seus próprios demônios. A Inglaterra vive um período turbulento, com a ascensão de novos movimentos políticos, tensões ideológicas e o eco de conflitos globais que ameaçam remodelar o mundo. Birmingham, antes dominada pelos Peaky Blinders, agora é território disputado por facções emergentes, criminosos oportunistas e forças políticas infiltradas no submundo. Enquanto isso, a família Shelby tenta manter o que resta do império. Ada Shelby assume um papel de liderança mais ativo, tentando equilibrar negócios legítimos com as inevitáveis conexões ilegais herdadas do passado. Arthur Shelby luta contra seus próprios vícios e traumas, oscilando entre momentos de lucidez e recaídas perigosas. Os sobrinhos de Tommy, agora mais velhos, começam a se envolver nos negócios da família, trazendo novas perspectivas, mas também impulsividade e ambição desmedida. O ponto de virada ocorre quando rumores começam a circular sobre a sobrevivência de Tommy Shelby. Algumas pessoas afirmam tê-lo visto em diferentes partes da Europa, envolvido em operações misteriosas. Outros dizem que ele está morto, mas que sua lenda se tornou maior do que nunca, quase imortal. Esse mito crescente dá origem ao título do filme, The Immortal Man, não como uma afirmação literal, mas como uma metáfora do impacto duradouro de Tommy no mundo. Paralelamente, uma nova ameaça surge. Um grupo clandestino, composto por políticos radicais, empresários poderosos e figuras do crime internacional, começa a manipular eventos nos bastidores para consolidar poder. Eles enxergam o legado dos Peaky Blinders como um obstáculo, ou potencialmente uma ferramenta. Essa organização é liderada por um antagonista carismático e implacável, alguém que entende profundamente a mente de Tommy Shelby e busca superá-lo em seu próprio jogo. A trama se desenvolve em múltiplas camadas. De um lado, vemos a luta da família Shelby para sobreviver em um mundo que mudou sem Tommy. De outro, acompanhamos fragmentos da jornada do próprio Tommy, revelados gradualmente
através de flashbacks e narrativas paralelas. Ele viajou por diferentes países, envolveu-se em missões secretas e confrontou aspectos profundos de sua própria psique. Em muitos momentos, ele parece um homem à beira da redenção. Em outros, alguém condenado a repetir ciclos de violência. Um dos elementos centrais do filme é a exploração da mente de Tommy. Ele continua sendo assombrado por visões de Grace, por lembranças da guerra e por suas próprias escolhas. No entanto, há uma mudança perceptível. Ele começa a questionar não apenas suas ações, mas o próprio sentido de seu poder. O que significa vencer? O que resta quando tudo foi conquistado? Essas perguntas guiam sua jornada interna. Quando finalmente retorna à Inglaterra, sua presença é inicialmente mantida em segredo. Tommy observa, analisa e manipula eventos à distância, como fazia no auge de seu poder. Ele percebe que sua família está em perigo e que a nova organização representa uma ameaça maior do que qualquer inimigo anterior. No entanto, ele também entende que não pode simplesmente retomar o controle como antes. O mundo mudou e ele precisa mudar com ele. O reencontro com sua família é tenso e carregado de emoção. Ada confronta Tommy sobre sua ausência e as consequências de suas decisões. Arthur, por sua vez, reage com uma mistura de alegria e ressentimento. Há amor, mas também dor acumulada. Tommy, mais introspectivo, tenta reconectar-se, mas encontra dificuldades em expressar seus sentimentos. À medida que a ameaça se intensifica, o filme entra em sua fase mais estratégica. Tommy começa a montar um plano complexo para desmantelar a organização inimiga. Ele utiliza sua inteligência, suas conexões e sua capacidade de prever movimentos adversários. No entanto, desta vez, ele não está apenas jogando para vencer. Ele está tentando proteger sua família e, de certa forma, redimir-se. A narrativa também explora novos personagens que representam a próxima geração. Alguns são leais ao legado Shelby, enquanto outros questionam seus métodos. Essa tensão entre tradição e mudança é um dos temas mais fortes do filme. O que significa ser um Peaky Blinder em um mundo moderno? É possível manter os princípios sem repetir os erros do passado? O clímax do filme é intenso e multifacetado. Confrontos físicos, jogos políticos e traições convergem em uma sequência que mistura ação e drama psicológico. Tommy enfrenta o líder da organização em um duelo não apenas de força, mas de ideologia. Ambos acreditam estar moldando o futuro, mas por caminhos opostos. Durante esse confronto final, o conceito de imortalidade é plenamente desenvolvido. Tommy percebe que sua verdadeira influência não está em sua sobrevivência física, mas no impacto de suas ações e nas pessoas que ele moldou. Ele entende que não pode escapar de seu passado, mas pode escolher como será lembrado. O desfecho é agridoce. A ameaça é neutralizada, mas não sem perdas significativas. Alguns personagens importantes não sobrevivem, reforçando o custo das escolhas feitas ao longo da história. A família Shelby emerge transformada, mais consciente de suas responsabilidades e dos limites de seu poder. Tommy, por sua vez, enfrenta uma decisão final: permanecer e liderar novamente ou desaparecer de vez. Em um momento de grande simbolismo, ele escolhe um caminho que sugere tanto encerramento quanto continuidade. O filme não oferece uma resposta definitiva sobre seu destino, mantendo a aura mítica em torno de sua figura. Visualmente, o filme mantém a estética marcante da série, com fotografia sombria, figurinos elegantes e uma trilha sonora impactante que
que mistura elementos modernos com o ambiente histórico. A direção enfatiza contrastes entre luz e sombra, refletindo os conflitos internos dos personagens. Em termos temáticos, Peaky Blinders, The Immortal Man, vai além de uma simples história de crime. Ele aborda questões existenciais, políticas e emocionais, explorando o que significa poder, legado e humanidade. Tommy Shelby, mais do que nunca, é apresentado como um homem dividido entre sua natureza destrutiva e seu desejo de redenção. Ao final, o filme deixa uma sensação de conclusão, mas também de continuidade. O mundo dos Peaky Blinders não termina, ele evolui. E Tommy Shelby, seja como homem ou como mito, permanece como uma presença indelével, uma figura que transcende sua própria história. O elenco de Peaky Blinders, The Immortal Man, reúne rostos já consagrados da série original com possíveis novas adições que expandem o universo da história. Cada ator traz não apenas continuidade aos seus personagens, mas também uma evolução perceptível em suas interpretações, refletindo o amadurecimento, as cicatrizes e as transformações vividas ao longo do tempo. No centro de tudo está Cillian Murphy, que retorna como Thomas Shelby, o líder icônico dos Peaky Blinders. Murphy é conhecido por sua capacidade de transmitir intensidade com sutileza, e neste filme, sua atuação ganha ainda mais profundidade. Tommy não é mais apenas o estrategista frio e calculista. Ele é um homem marcado por perdas, arrependimentos e reflexões existenciais. O trabalho de Murphy aqui se destaca pela contenção emocional, pelos silêncios carregados de significado e pelos olhares que comunicam mais do que qualquer diálogo. Ele constrói um Tommy mais introspectivo, mas ainda perigosamente inteligente, mostrando um equilíbrio entre fragilidade e poder. Ao lado dele, Paul Anderson reprisa seu papel como Arthur Shelby. Anderson traz uma energia visceral ao personagem, explorando seus conflitos internos de maneira crua e intensa. Arthur continua sendo impulsivo e violento, mas o filme aprofunda seu lado humano, especialmente em sua luta contra vícios e traumas psicológicos. O ator trabalha bem as oscilações emocionais, indo de momentos de ternura a explosões de fúria em questão de segundos. Sua atuação é essencial para mostrar o impacto emocional do legado Shelby naqueles que nunca conseguiram escapar dele. Sophie Randall retorna como Ada Shelby, talvez a personagem que mais evolui dentro da família. Randall apresenta uma Ada mais firme, estratégica e politicamente consciente. Sua atuação reflete uma mulher que aprendeu a navegar em um mundo dominado por homens e violência, sem perder sua identidade. Ada se torna uma figura de equilíbrio entre o passado criminoso da família e suas aspirações mais legítimas. Randall transmite essa dualidade com elegância, demonstrando força sem recorrer à agressividade. Outro nome importante é Finn Cole, que volta como Michael Gray. Dependendo da abordagem narrativa do filme, seu personagem pode aparecer em flashbacks ou em memórias, considerando os eventos da série. Cole sempre trouxe uma ambição fria ao papel, e sua presença continua sendo um lembrete das tensões internas da família. Seu trabalho destaca a diferença entre gerações e visões de poder, servindo como contraponto à filosofia de Tommy. Anya Taylor-Joy também pode retornar como Gina Gray, trazendo sua presença magnética e manipuladora. Taylor-Joy é conhecida por sua habilidade em interpretar personagens complexos e ambíguos, e Gina não é exceção. Sua atuação adiciona uma camada de intriga e sofisticação ao filme, representando interesses externos que se entrelaçam com os negócios da família Shelby. Ela encarna ambição e astúcia, muitas vezes operando nos bastidores.
Além dos rostos conhecidos, o filme introduz novos personagens, interpretados por atores de grande calibre. Um dos destaques é o antagonista principal, possivelmente interpretado por um ator renomado que traz carisma e ameaça na mesma medida. Esse personagem não é um vilão simples. Ele é inteligente, articulado e ideologicamente motivado. O ator responsável por esse papel constrói uma presença que rivaliza com a de Tommy, criando um confronto não apenas físico, mas intelectual. Entre as novas adições, também podem estar jovens atores interpretando a nova geração da família Shelby. Esses personagens representam o futuro do legado, e suas performances são fundamentais para estabelecer o contraste entre tradição e mudança. Os atores trazem energia, impulsividade e uma visão diferente do mundo, refletindo uma época em transformação. Seus trabalhos ajudam a expandir o universo da história, mostrando que o impacto dos Peaky Blinders vai além de uma única geração. Outro possível retorno é o de Tom Hardy como Alf Solomons. Hardy é conhecido por sua atuação excêntrica e imprevisível, e seu personagem se tornou um dos favoritos dos fãs. Caso apareça no filme, mesmo que brevemente, sua presença adiciona humor, tensão e complexidade. Hardy tem uma capacidade única de roubar cenas, e sua química com Cillian Murphy é um dos pontos altos da franquia. Sam Claflin, que interpretou Oswald Mosley na série, também pode ter algum tipo de participação, dependendo da linha temporal do filme. Claflin trouxe uma presença inquietante ao personagem, representando forças políticas perigosas e reais. Seu trabalho destaca como o universo de Peaky Blinders se conecta com eventos históricos e ideologias extremas. A direção do filme valoriza o trabalho do elenco, ao criar cenas que permitem aos atores explorarem seus personagens de maneira mais profunda. Há um foco maior em diálogos significativos, expressões faciais e interações carregadas de subtexto. Isso exige performances mais sutis e controladas, algo que o elenco entrega com excelência. O figurino e a caracterização também desempenham um papel importante no trabalho dos atores. Os trajes elegantes, os cortes de cabelo icônicos e os detalhes visuais ajudam a construir a identidade dos personagens. Cada ator utiliza esses elementos como extensão de sua atuação, incorporando postura, gestos e presença de acordo com o estilo de seu personagem. A trilha sonora e a cinematografia complementam as performances, criando uma atmosfera que intensifica as emoções transmitidas pelos atores. Em muitas cenas, o silêncio e a música trabalham em conjunto com a atuação para criar momentos memoráveis. O elenco demonstra um forte entendimento desse estilo, ajustando suas performances para se alinhar com o tom visual e sonoro do filme. Um dos aspectos mais interessantes do elenco é a química entre os atores. Muitos deles já trabalharam juntos por anos na série original, e isso se reflete em interações naturais e convincentes. As relações familiares, em particular, são retratadas com autenticidade, mostrando tanto o amor quanto os conflitos que definem os Shelby. O filme também oferece oportunidades para performances individuais marcantes. Monólogos intensos, confrontos emocionais e momentos de introspecção permitem que os atores demonstrem toda a sua capacidade. Cillian Murphy, em especial, tem várias cenas que destacam sua habilidade de carregar o peso emocional da narrativa. Ao mesmo tempo, o filme não depende apenas de seu protagonista. O elenco de apoio tem espaço para brilhar, contribuindo para a construção de um mundo rico e complexo. Cada personagem, por menor que seja,
parece ter uma história e uma motivação próprias, graças ao cuidado na escolha e direção dos atores. O trabalho do elenco em Peaky Blinders, The Immortal Man, não é apenas sobre continuar uma história, mas sobre elevá-la. Cada ator contribui para transformar o filme em algo mais do que uma simples continuação, trazendo emoção, complexidade e autenticidade. No final, o elenco se destaca como um dos maiores pontos fortes do filme. A combinação de talentos estabelecidos e novas adições cria uma dinâmica envolvente, capaz de capturar tanto os fãs antigos quanto novos espectadores. As performances são intensas, memoráveis e profundamente humanas, refletindo o espírito da obra. Peaky Blinders, The Immortal Man, surge como uma extensão ambiciosa de um dos universos televisivos mais marcantes dos últimos anos. A proposta do filme não é apenas continuar a história, mas expandir seu alcance temático e emocional, transformando o legado da série em algo mais cinematográfico, denso e reflexivo. Desde os primeiros momentos, fica claro que esta não é uma obra pensada apenas para agradar fãs nostálgicos, mas para consolidar definitivamente a trajetória de seus personagens em um formato mais amplo e definitivo. Um dos maiores méritos do filme está na sua atmosfera. Ele mantém a estética já consagrada da série, sombria, elegante e carregada de tensão, mas a eleva a um novo patamar com uma cinematografia mais refinada e uma escala narrativa maior. A direção aposta em enquadramentos simbólicos, uso expressivo de luz e sombra, e uma construção visual que reforça constantemente o estado psicológico dos personagens. Cada cena parece cuidadosamente composta, como se carregasse não apenas uma função narrativa, mas também um peso emocional. No centro dessa experiência está novamente Cillian Murphy, cuja atuação como Tommy Shelby continua sendo o pilar da obra. Murphy entrega uma performance mais introspectiva do que nunca, explorando o lado mais humano e vulnerável do personagem. Diferente das temporadas iniciais, onde Tommy era definido por sua frieza e controle absoluto, aqui vemos um homem marcado pelo tempo, pelas perdas e pelas consequências de suas escolhas. Essa mudança não enfraquece o personagem, pelo contrário, o torna mais complexo e interessante. A atuação de Murphy é silenciosa, mas profundamente expressiva, e consegue sustentar o filme mesmo nos momentos mais contemplativos. Outro destaque importante é Paul Anderson como Arthur Shelby. Sua performance continua sendo uma das mais intensas e imprevisíveis. Arthur representa o caos emocional que sempre esteve presente na família, e o filme explora isso de maneira ainda mais profunda. Anderson consegue transmitir dor, raiva e fragilidade com uma autenticidade impressionante, tornando o personagem ao mesmo tempo perturbador e comovente. Sophie Randall também merece reconhecimento por sua interpretação de Ada Shelby. Sua personagem assume um papel mais central e estratégico, e Randall entrega uma atuação equilibrada, mostrando força, inteligência e sensibilidade. Ada funciona como um contraponto importante a Tommy, representando uma visão diferente de poder e liderança. Sua presença ajuda a enriquecer a narrativa, trazendo uma perspectiva mais política e racional. Um dos pontos mais interessantes do filme é a maneira como ele aborda o conceito de legado. A história não gira apenas em torno de conflitos externos, mas também de questões internas. O que resta depois de tudo? Qual é o verdadeiro custo do poder? O filme se afasta de uma narrativa puramente criminal para explorar temas mais existenciais, o que pode surpreender alguns espectadores. Essa abordagem torna a experiência mais profunda, mas também exige mais atenção e envolvimento do público.
No entanto, essa mesma característica pode ser vista como uma fraqueza para alguns. O ritmo do filme é mais lento e contemplativo do que o esperado para uma história associada ao universo de Peaky Blinders. Há menos ação direta e mais foco em diálogos, reflexões e desenvolvimento de personagens. Para quem espera confrontos constantes e reviravoltas rápidas, isso pode causar uma certa frustração. Por outro lado, para aqueles que apreciam narrativas mais densas e psicológicas, o filme oferece uma experiência rica e recompensadora. A construção do antagonista também merece destaque. Em vez de um vilão unidimensional, o filme apresenta uma figura complexa, com motivações claras e uma visão de mundo própria. Isso cria um conflito mais interessante, baseado não apenas em poder, mas em ideologia. O confronto entre Tommy e seu adversário vai além da violência física, tornando-se um embate de ideias e estratégias. A trilha sonora continua sendo um elemento essencial da identidade da obra. A combinação de músicas modernas com o contexto histórico cria um contraste único, que já se tornou marca registrada da franquia. No filme, esse recurso é utilizado com ainda mais precisão, intensificando momentos-chave e contribuindo para a construção da atmosfera. Outro aspecto positivo é a expansão do universo narrativo. O filme não se limita a Birmingham ou ao núcleo familiar, explorando novas localidades, personagens e contextos políticos. Isso dá uma sensação de amplitude, mostrando que o impacto dos Peaky Blinders vai além de seu território original. Ao mesmo tempo, essa expansão é feita de maneira cuidadosa, sem perder o foco nos personagens centrais. Em termos de narrativa, o filme equilibra passado e presente de forma interessante. Flashbacks e referências a eventos anteriores são utilizados para aprofundar a história, mas sem depender excessivamente da nostalgia. Isso torna o filme acessível para novos espectadores, embora aqueles que acompanharam a série certamente terão uma experiência mais completa. Um ponto que pode dividir opiniões é o desfecho. Sem entrar em detalhes específicos, o final do filme é mais reflexivo do que conclusivo. Ele não oferece respostas claras para todas as questões, optando por um encerramento mais aberto e simbólico. Essa escolha pode ser vista como ousada e coerente com o tom da obra, mas também pode frustrar quem espera um fechamento mais definitivo. Em relação à pergunta principal, se o filme vale a pena, a resposta depende muito do tipo de experiência que o espectador busca. Para fãs da série original, a resposta tende a ser sim. O filme oferece uma continuação digna, com performances fortes, uma abordagem mais madura e uma exploração mais profunda dos personagens. Ele respeita o legado da série, ao mesmo tempo em que tenta evoluir. Para quem não está familiarizado com a história, o filme ainda pode ser apreciado, mas talvez não tenha o mesmo impacto emocional. Muitas das nuances e relações entre personagens são construídas ao longo da série, e isso influencia diretamente a experiência. Ainda assim, como obra independente, ele apresenta qualidades suficientes para se destacar. Do ponto de vista técnico, o filme é sólido em praticamente todos os aspectos: direção, fotografia, atuação, trilha sonora e design de produção. Não há grandes falhas evidentes, apenas escolhas criativas que podem agradar mais ou menos dependendo do público. Em termos de entretenimento, é importante ajustar as expectativas. Este não é um filme de ação convencional, nem uma história focada apenas em crime e violência. É uma obra mais introspectiva, que exige atenção e envolvimento emocional. Para alguns, isso será um ponto positivo. Para outros, pode tornar a experiência menos envolvente. No final, Peaky Blinders: The Immortal Man
se destaca como uma obra que busca mais do que simplesmente continuar uma história de sucesso. Ele tenta dar significado ao legado de seus personagens, explorando temas universais como poder, arrependimento, identidade e redenção. Essa ambição é, ao mesmo tempo, sua maior força e seu maior risco. Se você aprecia narrativas profundas, personagens complexos e uma abordagem mais artística, o filme definitivamente vale a pena. Se por outro lado você busca algo mais direto, rápido e cheio de ação, talvez não seja exatamente o que espera. Ainda assim, independentemente das preferências individuais, é difícil negar a qualidade e o cuidado presentes na obra. O filme pode não ser perfeito, mas é consistente, bem executado e emocionalmente impactante. Los efectos visuales, VFX, y el uso de CGI em Peaky Blinders, The Immortal Man, representan una evolución significativa respecto al enfoque de la serie original. A diferencia de muchas producciones contemporáneas que dependen excesivamente de efectos digitales evidentes, esta película adopta una filosofía mucho más sutil e integrada, donde la tecnología sirve a la narrativa en lugar de dominarla. El resultado es una experiencia visual que se siente auténtica, inmersiva e coerente com el tono histórico e dramático de la historia. Desde el inicio, es evidente que el equipo de efectos visuales trabajó con la intención de mantener la estética realista que caracteriza al universo de Peaky Blinders. Em lugar de criar escenas espectaculares cargadas de CGI llamativo, el filme utiliza efectos invisíveis, aquellos que el espectador não percibe conscientemente, pero que enriquecem cada plano. Esto inclui a recreação digital de ciudades, a ampliação de cenários prácticos e a eliminação de elementos modernos em las locaciones. Uno de los aspectos más destacados es la reconstrucción digital de Birmingham y otras ciudades europeas de la época. Aunque muchas escenas fueron rodadas en locaciones reales, el CGI se emplea para extender calles, añadir edificios, fábricas, humo industrial y detalles arquitectónicos que reflejan con precisión el contexto histórico. Estas extensiones digitales son tan bien ejecutadas que se integran perfectamente con la fotografía, creando una sensación de escala y profundidad que sería imposible lograr únicamente con sets físicos. El uso de humo y la atmósfera es particularmente importante en este sentido. El equipo de VFX utiliza simulações digitais para añadir capas de niebla, humo de chimeneas e partículas em el aire, elementos que não só enriquecem a estética visual, sino que também contribuem ao tono oscuro e opressivo de la narrativa. Este tipo de efectos, aunque sutiles, tienen un gran impacto en la percepción del espectador, haciendo que el mundo se sienta más vivo y tangible. Otro elemento clave es la integración entre efectos prácticos y CGI. El filme sigue una tradición muy valorada en el cine de alta calidad: utilizar efectos físicos sempre que sea posible y recurrir ao CGI solo para complementar o mejorar lo que ya existe. Por ejemplo, en escenas de explosiones o incendios, se combinan efectos reales con mejoras digitales que intensifican la escala y el realismo, sin perder autenticidad. Las llamas, el humo y los escombros son cuidadosamente trabajados para evitar la apariencia artificial que a menudo se asocia con el uso excesivo de efectos digitales. Las escenas de acción também se beneficiam desta filosofia. Aunque não são o foco principal del filme, quando ocorrem, estão diseñadas com precisão e apoiadas por VFX que refuerzan a intensidade sem distrair. Disparos, impactos de bala, sangre digital e destruição de entornos
son añadidos de manera controlada, asegurando que cada momento se sienta creíble. El objetivo no es impresionar con espectáculo, sino mantener la coherencia con el estilo narrativo. El CGI também juega um papel importante em la criação de entornos internacionales. Dado que a história se expande mais allá de Inglaterra, el filme apresenta diversas locações que, em muitos casos, são recreadas ou modificadas digitalmente. Esto inclui paisajes urbanos, puertos, estações de trem e zonas rurales. A través do uso de matte paintings digitales e composições complejas, el equipo logra transportar al espectador a diferentes lugares sem romper la continuidade visual. Um aspecto técnico relevante é o uso de iluminação digital para complementar a fotografia real. Em muitas cenas, especialmente aquelas ambientadas em interiores com pouca luz, el CGI se utiliza para ajustar sombras, reflejos e fuentes de luz. Esto permite mantener uma estética consistente, incluso em condições de rodaje complicadas. La iluminação é fundamental en el estilo de Peaky Blinders, e o trabalho digital assegura que cada plano mantenha esse contraste característico entre luzes cálidas e sombras profundas. La recreação de multitudes é outro elemento donde el CGI tiene um papel importante. En escenas que requieren grandes cantidades de personas, como eventos políticos ou reuniões massivas, se utilizam técnicas de duplicação digital para ampliar o número de extras. Estas multitudes generadas por computadora estão cuidadosamente animadas para evitar movimentos repetitivos ou artificiais, lo que contribui a la sensação de realismo. En cuanto a los vehículos e elementos de época, el CGI se emplea para modificar ou melhorar objetos físicos. Automóviles, trenes e maquinaria industrial são ajustados digitalmente para garantizar sua precisão histórica. Esto inclui a eliminação de detalhes modernos, la adição de desgaste e la integração com el entorno. En algunos casos, vehículos completos pueden ser generados digitalmente, especialmente en escenas donde la logística de utilizar modelos reales sería complicada. El trabajo de composición es esencial para unir todos estos elementos. Cada plano pasa por un proceso detallado, donde se combinan capas de imagen real, efectos digitales y ajustes de color. Este proceso assegura que todos os componentes visuais se integrem de maneira fluida, evitando que o CGI destaque de forma negativa. A correção de color, em particular, juega um papel crucial em manter a coerência estética do filme. Outro aspecto interessante é o uso de CGI em momentos mais simbólicos ou psicológicos. Dado que a história explora o estado mental de Tommy Shelby, alguns efeitos visuais se utilizam para representar seus pensamentos, recuerdos ou alucinações. Estes efeitos são mais estilizados, pero se mantêm dentro del tono general de la obra. Não são exagerados ni surrealistas em excesso, sino que buscam complementar la narrativa emocional. El nível de detalle en los efectos visuales também refleja uma gran atenção à la investigação histórica. Cada elemento digital, desde edifícios hasta objetos pequenos, está diseñado para encajar en la época. Esto requiere um trabalho minucioso de referência e diseño, assegurando que el CGI não solo sea técnicamente correcto, sino também historicamente preciso. Em termos de tecnologia, é provável que o filme haya utilizado ferramentas avançadas de software de VFX, como simulações físicas, renderizado de alta qualidade e técnicas de composição modernas. Sin embargo, lo más importante no es la tecnología en sí,
sino como se utiliza. En este caso, el enfoque está claramente orientado hacia la narrativa, lo que resulta en un uso más inteligente y efectivo de los recursos digitales. Comparado con la serie original, el filme tiene un presupuesto mayor, lo que se traduce en una mejora visible en la calidad de los efectos. Sin embargo, esta mejora no se utiliza para cambiar el estilo, sino para perfeccionarlo. El resultado es una versión más pulida y cinematográfica del mismo universo visual. También es importante destacar que el CGI nunca se convierte en el centro de atención. A diferencia de otros filmes, donde los efectos visuales son el principal atractivo, aquí funcionan como una herramienta invisible que apoya la historia. Esto demuestra una gran madurez en la dirección y en el equipo de producción, que entiende que menos puede ser más. En conclusión, los VFX y el CGI en Peaky Blinders de Immortal Man son un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada de manera elegante y efectiva en el cine. No buscan impresionar de forma superficial, sino enriquecer la narrativa y crear un mundo creíble y envolvente. A través de efectos sutiles, integración cuidadosa y un enfoque centrado en la historia, el filme logra mantener la esencia de la serie, mientras eleva su calidad visual. Quando se fala sobre o desempenho comercial de Peaky Blinders de Immortal Man, é importante entender que o filme carrega um peso significativo, por ser a continuação de uma série extremamente popular. Isso influencia diretamente tanto as expectativas de bilheteria, quanto a estratégia de distribuição e lançamento em home media. Diferente de produções totalmente originais, o filme já parte de uma base sólida de fãs ao redor do mundo, o que impacta fortemente seu desempenho financeiro desde o primeiro dia. No lançamento inicial, o filme tende a ter uma estreia forte, impulsionada principalmente pela audiência fiel da série. Fãs que acompanharam a trajetória de Tommy Shelby ao longo de várias temporadas estão naturalmente inclinados a assistir ao filme logo nos primeiros dias. Isso geralmente resulta em uma abertura expressiva nas bilheterias, especialmente em mercados como Reino Unido, Europa e América do Norte, onde a série teve maior popularidade. Além disso, o fator nostalgia desempenha um papel crucial. Muitas pessoas não apenas assistem ao filme pela história em si, mas pela conexão emocional com os personagens. Esse tipo de engajamento costuma gerar um boca a boca positivo inicial, que pode sustentar o desempenho do filme nas semanas seguintes. No entanto, a longevidade nas bilheterias depende de outros fatores, como recepção crítica, ritmo do filme e acessibilidade para novos espectadores. Um ponto interessante é que Peaky Blinders, The Immortal Man, não se encaixa perfeitamente no modelo tradicional de blockbuster. Ele não é um filme de ação massiva ou um espetáculo visual típico de grandes franquias de Hollywood. Em vez disso, aposta em uma narrativa mais densa e introspectiva. Isso pode limitar um pouco seu alcance para o público geral, mas ao mesmo tempo, fortalece sua posição como uma obra mais sofisticada, atraindo um público específico que valoriza esse tipo de conteúdo. Em termos de números, o filme tende a ter um desempenho sólido, mas não necessariamente explosivo como grandes produções de super-heróis ou sagas globais. Sua força está na consistência e na fidelidade do público. Em mercados europeus, especialmente no Reino Unido, o filme provavelmente se destaca mais, podendo liderar as bilheterias locais por algumas semanas. Já em outros mercados, como América Latina e Ásia,
o desempenho pode variar dependendo do alcance da série nesses territórios. Outro fator importante é a concorrência no período de lançamento. Se o filme estrear em uma janela com poucas produções de grande porte, suas chances de sucesso aumentam consideravelmente. Por outro lado, se competir com blockbusters altamente antecipados, pode ter sua arrecadação impactada, especialmente entre o público casual. A estratégia de marketing também influencia diretamente os resultados. Campanhas que destacam o retorno de personagens icônicos, a conclusão da história e a escala cinematográfica do filme tendem a atrair mais público. Trailers bem produzidos, entrevistas com o elenco e presença nas redes sociais ajudam a manter o interesse elevado. Após a fase inicial nos cinemas, o desempenho total de bilheteria geralmente reflete um equilíbrio entre a base de fãs e a capacidade do filme de atrair novos espectadores. Mesmo que não alcance números gigantescos, o filme pode ser considerado um sucesso se atingir suas metas de produção e distribuição, especialmente levando em conta seu perfil mais nichado. No que diz respeito ao lançamento em home media, essa etapa é extremamente importante para um filme como este. Dado o histórico da série e sua forte presença em plataformas digitais, é esperado que o filme tenha uma estratégia bem definida para alcançar o público fora dos cinemas. O lançamento digital geralmente ocorre algumas semanas após a estreia nos cinemas. Plataformas de streaming desempenham um papel fundamental nesse processo, oferecendo o filme para aluguel ou inclusão em seus catálogos. Essa etapa permite que espectadores que não foram ao cinema tenham acesso à obra, ampliando significativamente seu alcance. Além disso, o filme pode ser disponibilizado em formatos físicos, como Blu-ray e DVD, especialmente para colecionadores e fãs mais dedicados. Essas edições frequentemente incluem conteúdos extras, como bastidores, entrevistas com o elenco e cenas deletadas. Esse tipo de material agrega valor e incentiva a compra, mesmo em uma era dominada pelo streaming. Outro aspecto relevante é a possibilidade de lançamento em plataformas específicas que já possuem relação com a série original. Isso facilita a integração do filme ao catálogo existente, permitindo que novos espectadores descubram toda a história de forma contínua. Essa estratégia também ajuda a manter o interesse na franquia a longo prazo. O desempenho em home media muitas vezes complementa a bilheteria, especialmente para filmes com forte apelo de nicho. Em alguns casos, a receita gerada por streaming, vendas digitais e formatos físicos pode igualar ou até superar os ganhos obtidos nos cinemas. Isso é particularmente verdadeiro para produções que possuem uma base de fãs dedicada. A recepção do público nessa fase também é crucial. Avaliações positivas, recomendações e discussões online ajudam a manter o filme relevante mesmo após sua saída dos cinemas. Redes sociais e comunidades de fãs desempenham um papel importante na divulgação contínua, criando um efeito de longo prazo. Outro ponto interessante é a longevidade do filme em plataformas digitais. Diferente do cinema, onde o tempo de exibição é limitado, no streaming o filme pode permanecer disponível por anos. Isso permite que novas gerações de espectadores descubram a obra, garantindo uma relevância prolongada. Em termos de impacto geral, o desempenho de Peaky Blinders, The Immortal Man, não deve ser medido apenas pela bilheteria imediata, mas pelo conjunto de sua presença no mercado. Isso inclui sua recepção crítica, engajamento do público, desempenho em home media e influência cultural. A combinação desses fatores determina o verdadeiro sucesso do filme. Mesmo que não seja um fenômeno de bilheteria global, ele pode se destacar como uma conclusão sólida para a história
e uma extensão valiosa do universo da série. Além disso, o filme pode abrir portas para futuros projetos, como spin-offs ou novas histórias dentro do mesmo universo. Um bom desempenho comercial e uma recepção positiva aumentam as chances de expansão da franquia. No final, Peaky Blinders: The Immortal Man representa um caso interessante de transição entre televisão e cinema. Seu desempenho nas bilheterias e no home media reflete não apenas a qualidade do filme, mas também a força da marca construída ao longo dos anos. Portanto, ao analisar seus resultados, é essencial considerar o contexto mais amplo. O filme não é apenas um produto isolado, mas parte de um fenômeno cultural maior. E é exatamente isso que torna seu desempenho comercial tão relevante e digno de análise detalhada. Mais do que oferecer uma conclusão simples ou direta, o desfecho do filme funciona como uma síntese de tudo o que foi desenvolvido ao longo da série e da própria narrativa do longa, explorando temas como legado, redenção, identidade e o verdadeiro significado de imortalidade. À medida que o filme se aproxima de seu clímax, a tensão acumulada ao longo da história atinge seu ponto máximo. A ameaça representada pela organização antagonista finalmente se materializa de forma direta, forçando Tommy a agir não apenas como estrategista, mas como alguém que precisa confrontar pessoalmente as consequências de suas escolhas. Diferente de outros momentos de sua vida, onde ele manipulava eventos à distância, aqui ele se vê obrigado a enfrentar o conflito de maneira mais íntima e direta. O confronto final não é apenas físico, mas também ideológico. O antagonista representa uma nova forma de poder, mais estruturada, mais moderna e menos dependente de figuras individuais. Em contraste, Tommy simboliza um modelo antigo, baseado em carisma, inteligência e controle pessoal. Esse embate entre passado e futuro é um dos pilares do final do filme, levantando a questão de qual tipo de liderança prevalecerá em um mundo em transformação. Durante esse confronto, há um momento crucial em que Tommy percebe que não pode vencer da mesma forma que antes. Seus métodos tradicionais, embora ainda eficazes em certos contextos, não são suficientes para lidar com uma ameaça tão abrangente e bem organizada. Essa realização marca uma mudança importante em seu personagem. Ele começa a entender que o poder não está apenas na dominação, mas também na capacidade de adaptação. Paralelamente, o filme desenvolve o impacto emocional desse conflito sobre a família Shelby. Ada assume um papel decisivo, mostrando que sua visão mais racional e política é essencial para o futuro da família. Arthur, por sua vez, enfrenta seus próprios limites, sendo colocado em uma situação que exige mais do que força bruta. Esses momentos reforçam a ideia de que o legado de Tommy não pertence apenas a ele, mas a todos ao seu redor. À medida que o plano de Tommy se desenrola, o filme constrói uma série de eventos que culminam em perdas significativas. Essas perdas não são apenas físicas, mas também simbólicas. Elas representam o fim de uma era, o preço das escolhas feitas e a inevitabilidade das consequências. O mundo que Tommy construiu não pode continuar existindo da mesma forma, e o filme não hesita em mostrar isso de maneira clara. Um dos aspectos mais marcantes do final é a forma como ele lida com o conceito de imortalidade. Ao longo da história, Tommy é visto quase como uma figura lendária, alguém que sempre encontra uma maneira de sobreviver e vencer. No entanto, o filme desconstrói essa ideia, mostrando que a verdadeira imortalidade não está na sobrevivência física, mas no impacto deixado no mundo e nas pessoas. Esse conceito é reforçado em momentos mais introspectivos, onde Tommy revisita memórias,
confronta seus arrependimentos e reflete sobre suas escolhas. As visões de seu passado, incluindo pessoas que ele perdeu, funcionam como um lembrete constante do custo de sua jornada. Esses momentos não são apenas nostálgicos, mas fundamentais para o desenvolvimento do desfecho. O clímax emocional ocorre quando Tommy finalmente toma uma decisão que define seu destino. Essa decisão não é apresentada de forma explícita ou simplista, mas sim carregada de ambiguidade e significado. Ele tem a oportunidade de retomar completamente o controle e continuar seu império, mas também reconhece que isso implicaria repetir os mesmos ciclos de violência e destruição. Nesse ponto, o filme se afasta de uma resolução convencional. Em vez de oferecer uma vitória clara ou uma derrota definitiva, ele apresenta um desfecho mais contemplativo. Tommy escolhe um caminho que sugere transformação, mas não necessariamente redenção completa. Ele não se torna uma figura completamente diferente, mas demonstra uma consciência maior de si mesmo e de seu papel no mundo. A última parte do filme é marcada por um tom mais silencioso e reflexivo. Após o confronto principal, vemos as consequências das ações dos personagens se desenrolarem. A família Shelby, embora abalada, encontra uma nova forma de existir. Ada emerge como uma líder mais consolidada, representando uma possível mudança na direção da família. Arthur, dependendo da interpretação, pode encontrar um tipo de paz ou continuar sua luta interna. O destino de Tommy é deixado intencionalmente aberto. Há elementos que sugerem que ele pode ter decidido se afastar definitivamente, abandonando o poder que sempre definiu sua identidade. Ao mesmo tempo, há indícios de que sua influência continuará presente, mesmo que ele não esteja fisicamente no comando. Essa ambiguidade é uma das características mais fortes do final, permitindo diferentes interpretações. Visualmente, o encerramento reforça essa ideia de transição. As cenas finais utilizam imagens simbólicas, como caminhos, paisagens abertas e contrastes entre luz e sombra, para representar o estado interno de Tommy. A ausência de respostas definitivas não é uma falha, mas uma escolha narrativa que reflete a complexidade do personagem. Outro ponto importante é a sensação de continuidade. Embora o filme funcione como uma conclusão, ele também deixa espaço para futuras histórias. O mundo dos Peaky Blinders não desaparece, ele evolui. Novos personagens e novas dinâmicas são sugeridos, indicando que o legado da família Shelby continuará de alguma forma. Em termos emocionais, o final é agridoce. Há uma sensação de fechamento, mas também de perda. O espectador é levado a refletir sobre tudo o que foi construído ao longo da história e sobre o preço pago por isso. Não é um final que busca agradar de forma fácil, mas sim provocar reflexão. A escolha de não oferecer uma conclusão totalmente satisfatória para todos os aspectos da história pode dividir opiniões. Alguns podem sentir falta de respostas mais claras ou de um encerramento mais definitivo. No entanto, essa abordagem é coerente com o tom da obra, que sempre privilegiou complexidade e ambiguidade. No centro de tudo, o final reafirma a essência de Tommy Shelby como personagem. Ele não é um herói tradicional, nem um vilão absoluto. É alguém que vive em constante conflito, tentando equilibrar suas ambições com sua humanidade. O desfecho do filme respeita essa complexidade, evitando simplificações. Assim, o final de Peaky Blinders, The Immortal Man, não é apenas o encerramento de uma história, mas uma reflexão sobre tudo o que ela representa. Ele questiona o significado de poder, o impacto das escolhas e a natureza do legado. Ao fazer isso,
transforma a narrativa em algo mais profundo e duradouro. Em última análise, o filme sugere que a verdadeira imortalidade de Tommy Shelby não está em sua capacidade de sobreviver ou vencer, mas na marca que ele deixou no mundo. Seja como líder, como homem ou como mito, sua presença continua a influenciar aqueles ao seu redor.